Fala, meus amantes do samba e pagode pernambucano, começando mais um episódio do Toca Pernambuco Cast. Pedir para vocês lá se inscreverem no nosso canal, se inscreve lá, curte, comenta, ativa o sininho. Estamos nos estúdios da Lampejo gravando aqui. Se você quer gravar seu podcast, sua música, tirar sua foto, o contato vai estar aqui embaixo. Quer ajudar a gente, ser um dos nossos patrocinadores, o contato vai estar aqui embaixo também. E hoje com a gente, ele, multi-instrumentista, produtor, já PRE demais nas madrugadas aí pedindo informações. Com a gente hoje, Valtinho de Souza. Meu querido, Walter, obrigado. satisfação, alegria estar aqui, né? Com alegria minha. Mais uma vez, né? É mais uma a gente vez, já tinha verdade. gravado um na pandemia. E Nas lives. Nas lives, né? Mas dessa vez aí com essa estrutura bacana aí, Pô. rapaziada toda aqui, Toninho, todo mundo. E agradecer aí pelo convite. Poxa, eu que agradeço aí. Agora a gente vai deixar registrado nas lives lá. Eu tô sempre aí, tô sempre acompanhando. Ontem eu tava assistindo algumas lives, eu vi a live de Davi, de Espaço Aberto. Pô, que massa. Eu vi a live de China, Sambai. Acho que a China não foi contigo, não, né? Foi. Foi contigo? Gravou aqui também. Gravou aqui também, produzir a live stream. Eu tô sempre vendo alguma coisa aí. Pô, que massa. Né? Eu fico feliz por ter esse espaço aparecendo e dando voz a quem às vezes as pessoas não têm oportunidade de ver, Pô, que massa. de falar, de conversar, né? Então, gratidão total tá aqui. Pô, a gratidão é minha. Como eu disse aí no começo aí, já perriei demais, Walter, aí logo lá no começo lá, de poder conhecer. E mandava mensagem, ele sempre respondia, pô, Rinaldo, é isso aqui, é aquilo ali. Na minha lembrança tem muito show que a gente fez com o Samba aí, que vem muito dessa página, né, que era o show de Tocar Pernambuco, depois que veio a página. Primeira vez assim, eu escrevia as coisas assim, tem algumas coisas minha erradas. lembrança tem aqueles ensaios do DVD do Pagodense, né? Que tu ia olhar Pô, lá, caraca, bicho. bem novinho, coisa de 2012, por aí, aquele DVD Sim. Pagodense, né? Ficou bem bacana. E tu ia nos ensaios, né? Eu lembro, sim. Assim, eu falei dessa questão da lembrança do samba aí por conta da questão que ficou muito marcado pra mim foi o respeito que você teve com o trabalho que eu tava fazendo. Sim, claro. Pô, na questão de eu ter escrito lá as coisas, aí tu tocou o que tava escrito e depois quando acabou tu disse assim, pô, Rinaldo, tem algumas coisas a ser ajeitadas aqui, mas foi um cara que, pô, com total respeito, assim, o nome que você tem no mercado, já tinha ali ter tocado ali aquele respeito. Então aquilo eu conto pra todo mundo do respeito que você teve ali. Que eu dizia, assim, meu irmão, tinha umas coisas erradas ali, mas o Valtinho chegou, não, você que vai dirigir a parada, é uma coisa que você faz. E essa do DVD aí foi uma lembrança da boa, eu abri o show ali. Meu pai sempre costuma falar, eu ouço isso desde pequeno, né? Que ele falava, vira e mexe, ele repetia isso, que todo burro tem algo para ensinar e todo sabido tem algo para aprender, né? Meu pai ficava repetindo isso toda hora. Então, essa frase ela andou sempre comigo, né? Então, assim, ninguém já começa craque, né? Todo mundo começa apanhando, errando. Os erros, ele sempre faz parte, né? E eu garanto que você, se você hoje for produzir um trabalho, você está produzindo o trabalho de Diego, né? Tô dirigindo Tá ali o dirigindo show. ali, mas qualquer trabalho que você não é Sim. o mesmo mais daquela época, né? Porque a gente vai fazendo, vai se evoluindo, Uhum. vai chegando, né? Vai melhorando as coisas, errando mais, depois começa a errar menos, né? Sim. E assim vai. Acho que é por aí. Foi assim com todo mundo, foi assim comigo, né? Até hoje é assim. Eu me considero um eterno errante, né? E com vários acertos também, né? Então Sim. aí, às vezes, como eu me considero muito novo, assim, domingo mesmo eu tava conversando com o Taiguara. Taiguara perguntou se eu tinha noção, assim, dessa bagagem de quantas pessoas, do respeito, não sei o quê. Está agora esse respeito ele se dá porque eu também procuro tratar todo mundo da mesma forma. Sim. Mesmo para mim o músico mais gabaritado do mundo ou que está começando é ser humano, né? Independente da música, a gente é ser humano e deve tratar todo mundo com o maior respeito do mundo, né? Que arretado. Aí eu tenho essa lembrança muito da cabeça. Quando a galera me pergunta assim, meu irmão, ali. E foi um momento que eu tava chegando na Zona Norte. Ela, quem é esse pirraia? Aí quando a galera vê, pô, a Valtinho tá falando com o menino, Daniel tá falando com o menino, pô. Então alguma coisa aí tem. Ah, cara, isso acontece direto. Às vezes eu tô pronto agora mesmo. Eu parei no posto ali. Aí o menino. Parei no posto ali rapidinho. Disse, vou comprar uma água que eu tô com sede ali. Quando eu parei no posto, o menino disse: e aí, meu tuba? Eu disse: esse aí deve ser de alguma caixa de frio, de alguma comercial. Mas trato Sim, sim. bem, da mesma forma. Mas depois conversando, ele: não, pô, eu toquei tuba, uma caixa de frio e tal. Já Que vi todo mundo arretado. tocando, toca mais forró e tal. Então é isso. Às vezes as pessoas abordam e às Sim. vezes a gente não tá preparado, mas eu costumo olhar sempre o lado do ser humano, sabe? Sim. O lado do ser humano, que a gente tá aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Hoje a gente, perante a Deus, somos todos iguais. Então, É é isso aí verdade. que eu vi seguir.
Valtinho é nascido e criado na zona norte do Recife. Eu sou nascido e criado, vou dizer, inclusive a Rua Antônio Meira, no Alto Pascoal, né? É uma rua que ela antigamente era conhecida como Rua da Alegria, né? E é uma ladeira. Que eu não sei se ela começa na Bomba e termina no Alto Pascoal, que o bairro é Água Fria, Uhum. ou vice-versa. Mas o que eu sei é que chega a carta como Água Fria e chega a carta como Como? Bomba. É Cara, desde nascido, né? Na mesma casa, é uma rua que cara, mora familiares, acho que tem 5 ou 6 casas que hoje são familiares, de pessoas que casaram e compraram casa ao lado e tal, e ficou ficou aquela lá mesmo. comunicação, né? Então é isso. Da Zona Norte do Recife. Caraca, e a música, como é que chegou pra tu? A gente sabe ali que na Zona Norte é muito rica a questão do samba Isso. ali. Isso, mas não começou como samba, Reinaldo. Eu com 7 anos de idade, eu tinha uma banda marcial na escola, né? Na escola que eu estudava, a escola de Patinhas, por sinal, deixar aqui o meu abraço aos familiares da diretora que veio a falecer, Dona Dora, né? Tio Patinhas, que hoje é Escola Nossa Senhora das Dores, né? E deixar aqui meu abraço, minha solidariedade a todos os familiares. Essa banda, essa escola, chegou um maestro de uma banda, que era de uma banda da igreja lá do Pascoal. Ele chegou lá para anunciar que ia ter um bom ensaio de uma banda sábado. E aí eu comentei com minha mãe achou interessante, me levou. Curiosamente, esse maestro não foi, quem foi outro, né? Não, peraí, vamos lá, deixa eu recapitular. Isso. Era Zé Gotinha, que era maestro da banda do Rota, anunciou e não foi. E aí o maestro da igreja, a banda da igreja, foi. Foi. E esse maestro da banda da igreja, eu comecei querendo arrumar um instrumento para tocar. Isso era quando eu era criança, né? 7 anos querendo se encontrar, a mãe querendo levar, porque quer levar o menino para, né? Para algum atrativo, para um ocupamento e tal. E aí, assim, fui apresentado ao Caixa, primeiramente, né? Eu toquei Caixa, no Banda Marcial. E eu percebia que essa banda, ela sempre trazia uns músicos mais, assim, de mais De experiência uma para experiência. tocar junto, para dar o reforço, tal, nos desfiles. E eu percebia que esses caras eram da banda da igreja, São Sebastião. E eu ficava, bicho, eu quero pra essa banda aí. Porque eu vejo que quando essa banda desfila, bicho, é uma banda mais. Lógico, era gente mais Sim, mais velha, tal, velho. não era uma banda apenas de uma escola menor. E aí, passado o tempo, depois, com 10 anos, eu fui pra essa banda, tocando caixa também. Depois fui tocar trompete, né? Caraca. Comecei a tocar trompete porque eu já assoletrava assim, umas escalas de leve, mas não tinha um cachista. Teve que chegar um Aí tu tinha que cachista para ficar poder. tocando caixa. Aí quando chegou o cachista, que foi o Elton Jamaica, né? Caraca. Meu baterista, meu irmão, que assim, já fez muita coisa junto. Jamaica chegou e disse: agora tu segura aí que eu vou. Aprender é outra Trompete. coisa. Aí fui pro trompete. Depois toquei tuba na banda, porque o tubista tinha hérnia, ninguém queria tocar tuba. Era um instrumento grande, difícil de carregar, não sei o quê. Mas o que é que eu percebia? E no carnaval eu já gostava de ver os desfiles, de ver a semana pré da bomba, que era um evento lindo, assim, todo dia tinha blocos, às vezes 2, 3 no mesmo dia. Caraca. E tinha os arrastões, tinha trio elétrico, tinha frevioca. Então eu tive a oportunidade de ver várias coisas, assim, como a orquestra do Maestro Ademir Araújo, Cláudio Nojo Germano cantando na frevioca. Red Carlos, no trio elétrico, e Caramba. várias orquestras. Aquela Professor nata ali do Geraldo Frivo ali. Santos, né? E vários grupos eu tive a oportunidade de ver na bomba. E eu ficava, em vez de eu estar no meio do menino pulando, porque o menino gostava do Tava na correr, banda. ficar, joga o braço, joga o cotovelo. Empurra, joga água. Eu gostava de ficar do lado da banda, né? Então veja que Observando. essa coisa da música ela sempre esteve presente na minha vida. E aí eu quis tocar tuba. Por quê? Eu percebia que no carnaval tinha 20 trompetistas e não tinha Mas tubista. tubista. Então eu fui tocar tuba na banda, né? Caraca. Comecei a princípio na banda ali e depois fui tocar carnaval na tuba. Tudo. Então foi por aí. E aí veio as outras coisas, veio o violão, veio o Caramba. contrabaixo, né? E aí E, foi indo. eu acho legal essa visão de ver assim, meu irmão, tem muito ali, aqui eu posso já me garantir. Pois é, cara, pois é. Já pequeno, Assim já. como o Gilmar Branco, que era da mesma época, né? Sim. Que foi o cara que me ensinou a tocar violão, que hoje ele é produtor de Júnior Santos. Gilmar Branco é meu irmão, assim. E como eu tô várias vezes, assim, em alguns momentos, assim, eu chego assim, meu irmão, muito obrigado, velho. Porque é muito fácil me abraçar você quando você tá bem, Tá bem, né? quando o Rinaldo é um professor de música, quando o Rinaldo tá bem. Mas quando você tá no começo, chegar uma pessoa e dar um conselho e tal. Então o Gilmar foi o cara que pegou e disse, não, pô, tu é canhoto, tu joga bola. Bora inverter as cordas. Meu pai me deu o violão com 5 anos e eu não conseguia tocar. Minha mãe guardou esse violão. E depois eu lá para os 12, 13 anos, foi que Gilmar, eu cheguei perto de Gilmar, porque Gilmar já tocava pagode, né? Branco já tocava pagode, já tinha um grupinho lá na rua.
E esse branco me ensinou a tocar violão, assim, aprendeu os acordes. Depois, bicho, tô desenrolado, vou passar uma música de Jorge Aragão pra tu. Deu no Caraca. que deu, tinha que dar, né? Era aquele CD que tem aquele cavaco. É o samba está a bordo? É o CD que ele tem um do solto. Tem um É CD um dele. capa meio marrom, é É, mais escuro, né? pronto. E aí, bicho, enfim, acho que é CD que tem Paris de Irajá, se eu não me É. engano, né? E aí ele passou algumas coisas a dizer, não, bicho, agora é muito difícil, eu não vou conseguir tocar, não. Eu gostava de tocar aquele negocinho de Fernando Mendes, né? Mais molinho, de boa. Aí foi indo, cara, foi indo. Depois o baixista desse grupo dele, que era um grupo chamado Cedo Samba, saiu, ele disse, bicho, fala com teu pai pra comprar um baixo pra tu pra tocar com a gente. Aí eu fui tocar no grupo Caraca, dele, bicho. no Cedo Samba, e foi indo, foi indo. De grupo em grupo. Eu nunca consigo acertar a cronologia do Sim. grupo. Eu nunca consigo acertar, porque sempre eu esqueço alguém. Sábado eu comecei a contar, um mil me perguntou. Eu comecei a contar e depois chegar. Depois. Bicho, eu esqueci uns 5 grupos ainda. E tem uma história bacana que tu falou na live de Gilmar, e eu ia chegar nessa parte de Gilmar também. Tu sempre fala dele, da questão do Sêmio, não foi? Que ele que também te deu Do esse. centro, isso. Tinha na banda, depois, assim, com o tempo, esse Sim. maestro, que era, ele saiu da banda. E aí, 2 alunos da banda assumiram a banda. Que é Alexandre Gordo, que hoje é mais da banda Marcelo Maurício Nassau, aqui em São Martin, e Luciano Carlos, que é um cara que hoje não trabalha com a música, mas ele é da GPCA, né? E eles assumiram a banda, e eles eram estudantes, então eles incentivavam os alunos a não ficar só na banda. Sim. Diferente como até hoje tem algumas bandas assim de música marciais que não incentivam os alunos a procurar outras coisas, que é pro cara não se melhorar e sair da banda, entendeu? Sim. Aí fica o cara a vida toda ali. E eles incentivavam bastante. E nessa, é, incentivados, né, por ele, acho que eu, Branco e Bira também, que era dessa banda, Bira Simão, trombone, era da mesma banda. Sim. A gente foi procurar o centro, né? E eu fui com o Branco. O Branco foi, assim, o meu guia, né? Porque eu não sabia os caminhos, eu não sabia como é que era a inscrição, assim, eu fui com ele lá, a gente pegou informação, aí eu peguei declaração, ele pegou declaração, e a gente ficou naquela fila, bicho, que antigamente a matrícula no centro, ela rodeava entre a Rua da Aurora e a Rua União, ela fazia um Caraca. cerco ali de fila de gente. Então, se você chegasse de tarde, já não tinha vaga, tem que chegar assim, 7 horas da manhã, para ver se ia encontrar uma vaga para fazer a matrícula de 11 horas ou no período da tarde, né? Caramba. Então, assim, foi Branco que também me incentivou a isso, né? Depois ele abandonou, ele foi pai, começou a trabalhar no Bom Preço, e eu segui, né? Sim. Indo, trancando, sendo reprovado por falta, muito novo, Sim. e continuei. Caraca, velho. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Esse meu irmão, a gente tinha comentado lá na live. Isso. E como é que chegou o samba assim na tua vida ali, ó? Então, como eu falo, a Zona Norte ela sempre foi muito povoada de samba, né? E tava perto de mim, ó, sempre ali, era só eu olhar pro lado. E existia um grupo na rua de casa que era só pra curtir, só pra Sim, curtir. E não era essa formação de agora, de sim. Belmiro. Isso era uma formação que era com Júnior, Ziel, né? E teve uma rapaziada que também tocou no Black Moleque também, Seu Enon do violão, que era um senhor que tocava choro. Né? E só pra curtir, ele teve várias Várias formações. formações, né? Várias formações. E o que acontece? Eu ensaiava na banda nos sábados, na semana e nos sábados. A banda não ensaiava no domingo, essa banda. E aí no domingo eu gostava de quê? De estar na rua jogando bola, jogando peão, novo, um menino de 10, 11, 12 anos. E eu via branco saindo todo de branco pra Branco de tocar. branco. Todo de branco com cavaquinho, ele tinha um cavaquinho Rocinho, todo branco também. Aí subia pra Eita, tocar, pô. cabelo no gel, tal, sapato social preto, que era antigamente era todo de branco e sapato social, né? Ou branco ou preto, era essa. Aí enfim, aí branco subia. Aí daqui a pouco, Ziel com pandeiro, Caramba. Júnior, né? O Wilson, né? Wilson Júnior, aí subia com tantã. Aí eu ficava jogando bola e E a observava aquele galera, momento, os todo caras mundo. passando com o instrumento e tal, e eu ficava naquela, bicho, acho que um desses caras tocam deve ser legal, velho, também. Né? Tudo foi muito perto, assim. Eu Sim. tava perto, eu tava na banda de música, tinha essa coisa do frevo no carnaval, que Sim. eu ia ver o ensaio das bandas, das orquestras e tal. Mas com o samba, aconteceu assim, Branco me passando as coisas, eu comprei um baixo, fui tocar, tentar tocar nesse grupo, né, que era Grupo C do Samba, né, e a gente fui lá tentar tocar, né, uma galera do grupo me reprovou, natural, Sim. porque No muito início novo, ali, inseguro, verde, bicho, eu querendo tocar pagode de paleta, bicho. não baixo. De paleta, depois que fazia cala, e depois fui tentar tocar de dedeira. Já fui tentar tocar Cara. de dedeira. Então, assim, os caras queriam botar uns baixistas mais experientes e tal, e alguns do grupo reprovaram, mas Branco segurou o Ah, martelo, pega. né? Bateu o martelo e tal, e aí, bicho, numa dessa, eu
comecei a ir pros pagodes, tocar, e aí depois de tocar e ver o grupo que vai tocar depois. Aí eu ficava vendo e tal. Aí, bicho, um dia eu vi um baixista, que na época ele tocava com todo mundo. Era um cara chamado Aloysio. É Era o irmão que do era do Brian. Pique? Isso. Não, a do Pique era Não, Pipi. assim que ele tocou no Pique Ele tocou, também. a Luísa Ah, era eu irmão de conheço a Brian que Luísa. tocou no Pique. Eles Sim. tocavam no batuqueiro e tal. A Luísa tocava com todo mundo, bicho. E aí eu fui pedir pra ter aula com ele. Porque eu percebia que o baixo tava muito quadrado. E eu percebia quando eu via nas gravações que não tava, assim, era muito distante. Sim. Um baixo Jennifer de 4 cordas, com as cordas velhas. Enfim, era muito distante. E eu, bicho, por que tão distante? Né? Aí eu disse, aí Branco pegou, falou com ele, aí eu fui falar com ele, ele disse, ó, bicho, tu tens que ouvir. Já ouvi falar em prateado? Eu disse, não. Nunca tinha ouvido falar em prateado. Então, bicho, a referência que eu tinha era o que eu via. Sim. Era a Luísio, que eu via pela Zona Norte, era Pipi, do Pique. Era um baixista chamado Nuna, que tocou no Só Chique, né? Essa galera, Heraldo, que era um senhor que era lá do alto também, que era um instrumentista, era tocar guitarra, tocar outras coisas. Então eu via esses caras. Mas quando eu via os discos, eu sempre achava uma distância Sim. gigantesca, né? E eu ficava querendo, né? Sabia o que é que tava E aí a acontecendo. Luísa me deu um toque, bicho, que mudou minha vida na época, que foi quando ele chegou e disse, ah, bicho, sabe o que é prateado? Eu disse, não. Não tem esses discos que tá rolando aí, Soweto, não sei o quê. Prateado é o baixista que grava esses discos. Caraca. Pega esse disco. Tu tem CD em casa, aparelho de CD. Eu disse, tem, meu pai acabou de comprar isso, pronto. Mas se tu não conseguir seguir, tu pega o disco, passa por uma fita, fica ouvindo. E vai ter. Depois tu ouvir, tu vai começar a identificar o baixo na música. Depois que tu identificar o baixo na música, tu vai começar a tentar copiar as frases. E depois que tu tentar copiar as frases, aí tu tenta copiar 2 compassos. E assim tu vai aumentando. Quando chegar no nível que tu conseguir copiar uma música até o refrão, já vai ser massa. E quando chegar ao nível que tu conseguir copiar uma música toda, aí tu tá resolvido, porque tu vai ficar reproduzindo isso até uma hora que tu mesmo vai criar a tua linguagem, né? Caraca, e aí, bicho. isso aí foi um toque que mudou a minha vida, né? Ele não me deu nenhuma aula, mas assim, Mas isso já foi uma fiz, aula, e né? já foi uma aula, né? E aí eu fui fazendo isso, pegava com aquele recurso que eu tinha, aquele baixo Jennifer, tal, e tentando pegar as coisas, aí às vezes o baixo invertido, as tarraxas para baixo. Quando era pra tocar na aguda, eu botava a mão por dentro da correia assim, pra tocar na parte aguda. Mas era o que eu tinha. Caraca, tu aprendeu com baixo Com cabeça. baixo de destro, com as cordas invertidas. Caramba. Né? Porque Branco jogava bola comigo, sabia que era canhoto, e inventou essa ideia de me ensinar como canhoto. Ele pensava, destro. Eu sofria mesmo pra comprar instrumento. Mas enfim, também ficou bom porque esse baixo é de voltinha. É. Mas era o que eu tinha. E eu fui fazendo isso, pegava as fitas, às vezes as fitas estavam desafinadas. Eu afinava o baixo na afinação da fita, né? Sempre tive essa coisa do ouvido absoluto desde criança, né? Afinava, botava na afinação da fita e ficava tentando pegar. Às vezes fazia as coisas que estavam baixo, no grave. Aí tinha aquele dueto no agudo, não tinha corda, eu fazia mais pra cima. E eu fui tentando me adaptar. Pô, Né? desculpa te interromper. Então, muita gente que pergunta se Walter tem a vida absoluta, então foi confirmado. Porque tem gente que ainda tem essa dúvida. Desde Pô, criança. Com 5 anos de idade, eu gostava de imitar a segunda voz da dupla sertaneja. Eu caraca. ficava cantarolando. E numa dessa na igreja, o padre lá, seu Geraldo, né, que era um dessa banda, ele percebeu eu cantando na igreja, passou pro lado, viu cantando, aí passou outra vez e ele comentou com a minha mãe, seu filho afinado, seu filho precisa estudar música, era um padre irlandês, que ele incentivava bastante, se ele soubesse que você estava aprendendo a tocar o violão, ele comprava o violão e ele dava. Caraca. E aí a única coisa que ele pedia era se você pudesse tocar na igreja. Sim. Comprou violão, comprou sanfona, comprou teclado. Caramba. E ele comprava e dava a você, né? E padre Geraldo. E aí incentivou muita gente lá na escola, né? E então essa questão do ouvido absoluto é desde essa época. Eu só não sabia que era isso. E era isso. Mas eu já fazia, né? Porque uma criança de 5 anos cantar a Segunda voz da voz. dupla sertaneja, né? E foi uma coisa interessante que tu falou aí, Walter. E até teve um episódio anterior que a gente gravou com o Marinho e a gente falou sobre isso. Tu acha que a questão de a galera hoje em dia ter muito mais recurso ajuda e ao mesmo tempo atrapalha, porque vocês tiveram essa escola de ouvir, tirar, ouvir, tirar. Hoje em dia a gente tem mais recursos, hoje em dia a gente tem programa que você bota a música aqui, ele pega e tira a harmonia todinha e você vai lá e toca. Pois é. A geração de hoje ela tá muito refém da tecnologia nesse sentido. Até a gente às vezes fica meio preguiçoso no sentido de que quero pegar uma música nova que tá rolando, aí você vai lá naquelas páginas lá do Cavaco, Sim.
tal, Tá, aí as tem as partituras. partituras, já vem tudo e tal. Mas antes você tinha que tirar tudo de ouvido, né? Às vezes a gente não conhecia, por não ter o conhecimento harmônico, então, às vezes não conhecia um acorde, sei lá, um diminuto com 13, sei Sim. lá, ou algo do tipo, mas você, a sua audição ia tentando se Se aproximar, aproximar. né? E aí, hoje, às vezes eu acho. Aí eu achava tão chato quando era mais novo esse papo de não, porque no meu tempo. Não, porque no meu tempo eu achava isso muito chato. Mas Sim. hoje eu vejo que a geração, num todo, assim. Hoje minha filha estuda música e ela quer pegar uma música, ela vai no negócio lá, no celular, e já bota, passa pro tablet, já tem uma cifrazinha. Só que nem sempre essas cifras são fiéis, né? Sim. As harmonias. Né? E eu gostava dessa coisa de pegar, de buscar, né? Depois eu comecei a tocar com algumas pessoas que faziam isso, tipo Bel do teclado. Não sei se tu conheceu o Bel, Sim. né? Que Conheço. toca agora só pra curtir. Bel tocava no Pico Brasileiro. Quando eu entrei no Pico Brasileiro, Bel era o cara, bicho, que pegava todas as frases, todos os detalhes que Você tinha. não é o primeiro a De dizer isso, corda, de não. piano, de tudo. Bel botava um disco. Bel, pra pegar uma música, ele ficava, às vezes, 2 horas com o gravador, voltando, pegando detalhe. Aí procurava um som, o teclado de Yamaha que ele tinha, acho que era PSR 520, ele ficava procurando sons e tal. E começar a estar perto dessas coisas, branco na sua possibilidade, mas tentava pegar o solo mesmo, para fazer o solo no cavaquinho. O grupo não tinha violão, era cavaquinho e baixo só. Né? Porque Caraca. tinha o violonista, depois ele saiu, foi morar longe e não pôde mais, aí ficou só violão e baixo, depois entrou no teclado. Né? Mas era aquela coisa de, não, poxa, vamos pegar o solo, vamos pegar a harmonia. E essa geração de hoje, ela tem tudo muito mastigado, né? Sim. Agora, isso faz com que você não treine sua audição, né? Sim. Você não treine sua audição. Mesmo sendo ouvido absoluto, Aham. Tem a que se gente treinar. estudou solfejo, a gente, né? Lógico que ajuda, Aham. mas tem a prática também. Sim. E a geração fica um pouco desencontrada nisso, né? Ao ponto de quando chegar no samba de roda, se o cara não puxar uma música que eu não conheço, eu não sei acompanhar, não vou tentar acompanhar. Sim. Porque a gente não ficou acostumado. Ficou acostumado a ter A a leitura. cifrazinha, ele só tem a partitura, não sei o que, e meio que limita, né? Aham. Então acho que é por aí. E como é que foi que chegou, tu visse a mudança de chave? Foi, a Luísa te falou de escutar o prateado ali, aí tu começou, a galera já começou a ver o teu sotaque diferente no contrabaixo. Eu falei isso em outro momento. E começou com Cria um Solo aí. Cria um Solo aí, eu chegava nas bandas e sempre tinha alguém, né, que fazia essa parte. E quando viu, começou a virar pra mim isso. Sim. Eu dizer de ouvir assim um solo, o cara tá com dificuldade. Não, pô, nessa nota não. Essa aí começou a virar a atenção e de repente, esse, poxa, bichadinho lá de ouvido, bicho, tal, não sei o quê. Aí, lançou uma música de. Ivete lançou uma música cheia de metal, pô. Me ajuda aqui a pegar os metais. Aí eu pegava, Caraca. ouvia, aí solfejava, pegava pro cara, o cara, entendeu? Isso aí foi desenvolvendo aos poucos. Não teve assim, virou uma chave, não Sim, teve um sim. botão que apertou Não, e sim. foi indo gradativamente. Até eu começar mesmo a assumir, assim, a direção de algumas bandas, mesmo que fazendo coisa simples, criando uma Hum. emenda, passando harmonia ou contando, mas eu comecei a realmente produzir as bandas, porque antes eu não era produtor, era só um baixista, um talentoso que dizia assim, ajudava um, ajudava outro. Mas foi indo, foi indo, foi indo, A foi questão indo. de produzir foi natural. Foi indo, foi indo. Eu fui pro pique brasileiro, mas eu também comecei a tocar em algumas outras bandas paralelas em que sobrou pra mim essa função, tipo Corpo e Ginga, Opção 1, Bel já foi começando a relaxar mais, aí já ia pra mim, aí eu já caía mais em mim essa coisa, sabe? De criar o tema, de criar a abertura, de fazer a emenda ali, explicar a harmonia pro cara do cavaquinho que não estudou. E isso é uma escola, né? Sim. Às vezes você aprende a estar explicando ao cara. Isso. Isso. Explicando, você tá explicando A agora, troca você de vai aprender, né? conhecimento. E foi indo, cara. Foi nas bandas lá, locais, tal, não sei o quê. Quando eu vi, eu tava no Pique Brasileiro, mas no Pique Brasileiro eu não tinha isso, porque o Pique era muito, pra minha época, o Pique era muito avançado, né? Sim. Eu tive que fazer teste no Pique Brasileiro, né? Me chamaram pra fazer teste. Todo mundo que Mas passa o aqui assim Pique, na aí geração fui fazer o fala. teste. O teste foi uma fita. E disseram, pega umas 2 ou 3 músicas dessa aí que a gente quer sentir tu tocando. E eu não acreditava, porque era o grupo que eu mais, assim, que eu era fã, que eu ia pra Zona Norte ver. E eu ficava, Caramba. bicho, que tal do samba lá, depois do show, Bela Vista. E eu ficava vendo os caras, bicho, e era fogos. E os caras tinham Caramba. patrocínio de roupa naquela época, e era micro-ônibus, e eu ficava, bicho. Enquanto eu ia pro pagode a pé e voltava a pé, né?
olhando aquilo ali. Com um cachezinho desse tamanho. Até um dia que Jorge chegou lá me chamando, né? E eu fui pro pique, aí do pique, o pique meio que foi morgando, já era meio que o fim já dessa época. Sim. Já tava começando a meio que dar uma baixa. E aí eu entrei no Talismã. Ô, Mário Nelson. Né? Entrei no Talismã. Aí passei uma temporada massa no Talismã. Cara, Mas era uma época muito difícil. Mas pronto, no Talismã eu já tinha mais essa função de pegar, de dizer, de. Mesmo não, mesmo às vezes as pessoas não dando o nome produtor, sim, mas mas eu já já era tava a pessoa que produzindo. já ouvia, chegava no ensaio, os caras com gravador, não, pô, vem cá, e pegava, dizia, não, pô, harmonia assim e tal, né? E aí foi indo, depois fui pro Samba Balanço, da mesma Pô. forma, cheguei lá pra tocar no Samba Balanço. Samba Balanço era uma banda que tocava muito casamento, formaturas. Naquela época, o Samba Balanço tocava na formatura da Lux, da Casa Lux, Cara, tocava na formatura da Esposende, tocava na. Então o Samba Balanço não era uma banda que tocava só pagode. sim. Tocava pagode baiano, tocava. Eu me lembro que quando lançou esses discos de Santana, o Cantador, não sei o que, o Samba Balanço tocava tudinho. Porque o Caraca. Samba Balanço tocava nas formaturas e nos casamentos depois da orquestra de baile. Então, assim, começava com pagode, mas tocava forró, tocava axé baiano, tocava frevo, tocava tudo. Frevo sempre esteve muito perto de mim, Sim. porque eu toquei surdo em orquestra de frevo com 9 anos de idade. 9, 10 anos de idade, acho que foi a primeira vez que eu me lembro de ter tocado surdo na rua, assim. Né? E eu ia pros ensaios, ficava por ali. Então o frevo sempre teve comigo. Mas essa coisa da regência, né? A regência ela foi se dando naturalmente. As Naturalmente. pessoas começaram a me perguntar mais, começaram a ver que quando perguntava eu ajudava, né? Sim. E aí foi indo. Até eu acho que quando eu fui ter, assim, como diretor mesmo, pô, Valtinho agora vai ser o cara que vai ditar as ordens, acho que foi no Samba Balanço, né? Porque a galera mais velha foi saindo Sim. e tal. E foi mudando as peças, né? O Samba Balanço depois tirou essa formação de baile de samba, né? Que era Júnior, Casey, as meninas que eram do bloco do samba que tava nessa época. E Marquinho do Cavaco, que ficou uma formação meio que uma bandinha de baile, assim, Sim. só Júnior de percussão, guitarra, baixo, teclado. Então, assim, sobrou mais pra mim essa coisa De de produzir. direcionar, de pensar em fazer um repertório, dizer, não, pô, vamos começar assim e tal. Eu meio que fui Caraca. assumindo isso com o Gaspar, junto com o Gaspar, né? Gaspar, eu conhecia Gaspar do Samba Balanço, né? Nessa época. E era quem pegava fita no ensaio, dizia harmonia, e foi indo, cara. Samba Balanço, bloco do samba, aí vem as bandas da Zona Norte, opção 1, vem os freelancers, vem tudo, né? E aí as pessoas, não, o Valtinho aí, o produtor. Mas, com uma experiência muito pouca, Mas resolvendo essas coisas trabalhando. do show. Resolvendo essas coisas do show, né? As Sempre ali gravações vieram trabalhando. depois, né? As gravações foram a partir acho que do bloco do samba. Eu lembro que tu fala que eu até perguntei, que eu sempre tirava a dúvida com o Walter, aí eu acho disse que é o terceiro CD que tu diz assim, que tu produziu mesmo do bloco. Isso. O primeiro CD já tem, no primeiro quanto no segundo, Foi uma junção com os meninos. era uma coisa mais coletiva, mas às vezes tinha assim, ó, era bom solo, né? Aí às vezes Nininho criava, às vezes eu criava, mas no terceiro CD Que tem que ser foi assim. onde realmente os caras disseram, não, a partir de agora você vai ser o produtor mesmo, você vai assinar como produção. Foi tua primeira assinatura, assim, tu lembra, A Walter? primeira assinatura de discos De disco. foi o Bloco do Samba. Caraca, esse CD é muito massa. Esse CD foi o terceiro CD, né? Que vem Remexe, Teus Olhos. Isso. Mesmo às vezes os caras querendo me podar, porque às vezes eu queria botar demais. Eu queria mudar um pouco a característica do grupo e eles não queriam, né? Sim. Porque o Bloco do Samba ele tinha aquela identidade, né? Sim. Daquela batucada na frente, né? Daquela harmonia mais simples, daquele solo já de menos compasso. Uhum. O Bloco do Samba ele tinha aquela característica. Então, às vezes eu queria usar muito, os caras meio que cortavam minha perna, ficava retado. Mas hoje eu entendo, porque era Sim, característica a característica do grupo. né? E isso foi ajudando, foi indo nos grupos. Outro corte bacana que tu falou aí foi essa questão da característica dos grupos. Isso como é que eu posso dizer? Isso é uma dica que tu dá pra galera. Claro que você vai botar sua identidade como produtor, mas também escutar um pouco daqui mesmo, a característica, um exemplo, vamos dar aqui o Balanço Black. Você vai produzir o Balanço Black, não tem como eu mudar tanto a questão da estrutura do que a linguagem que é o grupo. Pois é, eu acho que nunca tá proibido mudar, né? Sim. Não tem proibição, só que às vezes tem uma série de fatores, né? Eu costumo dizer que eu não posso chegar no lugar e falar uma linguagem que as pessoas não vão ouvir, eu não quero ouvir, ou não vão entender. Sim. Então, assim, até teve uma época que eu quase faço uma produção com o Balanço, não rolou. Eles gravaram uma música minha, né? Balanço Massa. Música minha. Aquela música foi uma das músicas mais doidas que eu fiz. Um sinal. Foi Mandei mesmo? um refrão pra Messinho. Quando eu cheguei em casa, com 5 minutos, eu fiz a música toda e mandei pra eles. Cara. Coisa de Deus, velho. Deus determina, assim.
Eu costumo dizer que as composições são espirituais, porque se você mandar fazer uma música agora, eu não vou conseguir. Né? Mas tem hora que bate e eu sento e sai. E faz. Mas enfim. Isso aí me deu gancho para o seguinte, para entender que, por exemplo, quando eu fui produzir a banda Taiguara, eu tentei entender, era samba de pegada na época. Sim. Eu tentei entender aquela coisa, aquele universo de muito break que eles tinham, tal, não sei o que, não sei o que. Eu tava conversando com ele sábado no aniversário de Ramin, eu disse, bicho, acho que minha função foi tirar um pouco dessa coisa de muito break, porque era muito break. Era muita coisa, solos de percussão e tal, e deixar um pouco disso, mas também tentar fazer com que a harmonia Trabalhar entrasse assim. mais nessa brincadeira, né? E aí vem lapidar, entender que nem sempre o muito, né? Sim. Que nem sempre o muito é massa, né? Às vezes o muito tá sujando a Está música. sujando. Então, assim, me fez entender também que lá eu trabalhava de uma forma. E se eu fosse produzir uma outra música do Bloco do Samba, eu não poderia fazer dessa forma, porque cada trabalho tem sua identidade. Sim. Hoje eu tô na banda de Arruda, né? Já vai fazer 3 anos. E hoje eu trabalho com os caras de uma forma. Até porque talvez não funcione aquelas coisas que eu fazia lá naquela época. Tem coisa Sim. que é a forma que dá certo, né? Tem coisa que dá certo. Mas tem coisa que não vai funcionar. Sim. Porque o músico não é o mesmo. Porque talvez ele tenha mais habilidade ou menos habilidade, né? Porque talvez ele tenha mais disposição ou menos disposição, mais tempo para se maturar ou não. Então, assim, eu fico vendo que cada trabalho ele começa a ter. Eu discordo muito quando as pessoas dizem assim: ah, meu irmão, pagode é tudo igual. Não é, Não. não é. Isso é uma olhada de quem tá de fora, né? Se você vê o Samba Recife ali, eu acompanhei pouco. Mas você vê a banda de Diego, ela é um som, a banda de Júnior é outra, aqui de novo é outro som, né? É. Gustavo Oliveira é outro som, ele é outro som. Então, assim, e ainda bem, porque cada um vai buscando onde Sua fica mais identidade. confortável para trilhar, né? Então, assim, para minha ótica é que, assim, eu tenho as minhas experiências, mas eu tenho que ver também o que é que os músicos, as pessoas, também vão ter para dar para o projeto. Sim. Uns conseguem dar mais e outros Outro conseguem dar consegue dar menos. E menos. dentro disso a gente vai, né, naquele jogo de cintura até chegar num objetivo, né? Sim. A gente vai voltar para esse lance de produção, mas eu gosto também de falar sobre a questão de composições. Tu falou do balanço massa. Mesmo eu converso às vezes contigo, eu não faço muita coisa não, mas tem umas coisas que são muito massas, assim. Eu me lembro no segundo CD do bloco, que Sem jeito de olhar. Sim, teu jeito de Valdir de olhar. Souza, João do Cavalo. Sabor do Pecado Acho que também, foi o não. primeiro pagode que eu compus. Foi O mesmo? primeiro pagode que eu compus. Eu ficava nessa coisa de solos, de Mas na arranjos, de produção. harmonia e tal, e nunca me antenava para essa coisa de escrever, né? E de repente, não foi uma coisa assim, Valtinho, tu escrever essa música para um namorado que ele fez. Não era nada disso. Eu peguei uma música, eu queria compor uma música, né? Na época eu ouvia muito Swing Simpatia, que lançou naquele É muito textinho bom. aí, eu vou sonhar, viajar no seu interior, sabe aquela música? Deixa amor eu viver, os Esse é o que? É o encantos do CD prazer. 99 É aquela ali? questão de terno. Meu Sim. terno tem. Eu acho E que é um capa aí você azulzinho. alguém E aí. me dizer como é que eu vou deixar. Aí eu ouvia muito esse disco e tal. E aí, meio influenciado por isso, eu compus essa música, né? Até quando eu levei pros caras, os caras disseram, meu irmão, tu nem percebeu que tem um trecho aí e a melodia tá muito parecida com essa parte. E aí eu peguei e mudei e tal, no ensaio. E aí eles gravaram a música. Esse CD saiu acho que foi pela Polydisc na época. Eu tenho lá em No casa. estúdio de um senhor chamado Adel Tenor. Caraca. Pense num É cara. o segundo, né? É o segundo. Pense num cara carrasco, mas pense num cara que tem coisa pra ensinar. Foi ali, porque assim, na lembrança, eu tenho uma capa assim, disse também que vocês gravaram, era um estúdio móvel já, porque foi na exposição de animais. Então, veja. Isso aí foi uma coisa fictícia. Vou entrar lá. Bastidores. Esse CD, ele foi gravado no estúdio Unissom, Sim. que era um estúdio que gravava gospel na Caxangá, que tinha um senhor extremamente conceituado, né, em Pernambuco, chamado Adel Tenório. E esse CD foi gravado todo no estúdio. Né? Como o nome do CD foi ao vivo e depois o que é que os caras fizeram? Os caras perceberam que eles queriam um som, Sim. assim, batucada, cavaco, violão, tal. Só que a mente da época fez com que eles achassem que tava faltando algo. Sim.
E tava pequeno só, 4 batucadas, violão, baixo Cavaco. e cavaco. E aí eles tiveram a ideia de botar público. Sim. E aí eles foram em outro estúdio, no Alto Santa Terezinha, eu nem me lembro mais o nome do estúdio. Meteu a galera Fabinho, dentro não me do lembro mais o nome do estúdio. E levou, A acho que galera. umas 50 pessoas lá pro estúdio. Caraca. Primeiro que pra gravar, às 7 horas da manhã, tinha uma sacola de pão com queijo que a mãe já preparou. Queijo com mortadela, com não sei quantas garrafas de café, refrigerante, subir para o pessoal comer. Pra gravar. Isso até 1 hora da tarde. Aí até 1 hora e vem as panelas de feijoada. Um monte de Caraca, gente. bicho. Gente dormindo. Eita, dá cerveja pro povo. Aí cerveja pro povo dentro do estúdio. O cara do estúdio, meu Deus, vai morrer no estúdio. Aí gravou esse astral do disco, né? Tinha um pessoal do fã-clube na época também, que deu a maior força, e os amigos, né? E, como o CD era ao vivo, tinha que dizer que era algum lugar. E nessa época, o Bloco do Samba tocou Lá algumas nas vezes, pessoas. e acho que tocou no show de Raça Negra, tocou em alguns shows na exposição. Então, eles pegaram a arte, colocaram lá e tal. Aí, na verdade, o CD foi gravado no estúdio. Bastidores dos pagodes. Pernambucano, mais uma história pra gente gravar, né? O som de Adelmo Tenório, que era um cara assim, bem rígido, sabe? Adelmo, quem me acha chato quando eu reclamo da coisa. Eu cheguei lá, um menino de 16 anos, que pelo fato de estar indo pra televisão, achava que já tocava que só. Ele achava, deu já a. achava, né? E aí quando eu cheguei lá, bicho, peguei um baixo que não era meu, Cara, inverti as cordas, fiquei perdido no baixo, porque era um baixo 6 cordas, eu nunca tinha tocado um baixo 6 cordas. E caraca. aí quando eu cheguei lá, eu comecei a tentar desenvolver no estúdio, e a mão batia na corda errada, e travava e voltava. Ele virou pros caras e disse, meu irmão, esse baixista é muito ruim, bicho. Cara. Trouxesse esse baixista de onde? Mas ele falava de um jeito que era pra você ouvir. Sim. E aí, bicho, eu fiquei com cheio de lágrimas. Cara. Fiquei naquela querendo chorar e tal. Eu fiquei por ali. Aí teve uma hora que ele chegou e disse assim: foi falar com o dono da banda, bicho, chama outro cara, bicho, chama outra pessoa. Chama outro baixista aí, porque esse menino é muito velho, esse menino não vai conseguir gravar, não. Não, não sei o que. Aí os caras acreditaram em mim também. Sim. Porque os caras diziam, não, quem tem um som pra gravar o que a gente quer. É ele. Quem sabe tocar, quem tá começando a entender como toca junto com a percussão sem bateria, é ele. Vou botar outro baixista, os caras vão ficar tocando duro, os caras vão ficar perdidos. Quem tem um som que a gente quer é ele. E aí ficaram insistindo, 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 até o ponto que ele disse, me chamou, disse, ó, Gordinho, tu é gente boa tal. Eu vi aí tu dizendo aos caras como é que faz, dizendo o tom, dizendo as coisas e tal. Mas eu vou te dar o número de um baixista aqui. E aí me indicou pra eu falar com o baixista, pra ver se eu alugava o baixo dele. Que era o professor Hélio Silva, né? Baixista de Spock Freio. Sim. Aí ele, não, eu vou dar o número de Elinho aqui, aí tu liga pra Elinho e tal. Aí eu liguei pra Elinho, ele me atendeu super bem, eu fui na casa dele na época. Mas ele disse, pô, tu é canhoto, bicho. Como é que eu vou te emprestar um baixo pra tu inverter corda? Pra tu não sei o quê? Não tem como fazer isso, mano, porque tu é canhoto. Se eu fosse destro, era mais fácil tu alugar um baixo de alguém. Mas faz o seguinte, pega esse teu baixo. O baixo é muito ruim, bicho, mas faz o seguinte, pega esse teu baixo. Aqui, eu ouvindo tudo, eu queria resolver. Pega esse teu baixo aí. E tu sabe o que é regulagem. Regulagem, um dos melhores conselhos que ele me deu. Pegue seu baixo. Compre corda nova. Leve num luthier. Você sabe o que é o luthier? Eu não sabia o que era um luthier. Eu não sabia que tinha que levar num cara pro cara regular, pro cara equilibrar o braço, né? Pra afinar as oitavas e tal. Faça esse serviço, que seu baixo com corda nova vai ficar melhor. Você vai tocar mais confortável, porque esse é o seu instrumento. Você pegou um instrumento que não era seu, você não toca com baixo 6 cordas. Grava pro seu baixo de 5, mas é seu instrumento. Aí não deu outra. Quando eu cheguei lá, comecei desenvolvendo e tal, não sei o quê. E aí foi uma felicidade, porque ele disse, não, realmente, eles não tocam samba como você, não, mas você precisa estudar. Precisa estudar, você às vezes fica perdido no braço, tal. Tem umas escalas que você tá saltando muito e tal. Mas que ele também era violonista. Sim. Eu vou, pega umas aulas aí, bicho, não sei o que, tal. Enfim, isso foi uma coisa que você começa a você enxergar o que você tá. Você tá aqui e você começa a ver que, pô, bicho, eu vou por cima do muro, né? E até hoje, eu tento ter esse cuidado. Pô, eu vou tentar botar uma cordinha nova, né? Pra gravar, pra não chegar com o instrumento desafinando, ou trapejando, ou não sei o que, ou dar uma regulada. Nem sempre a gente consegue, né? Porque corda não é uma coisa barata, principalmente contrabaixo. Mas tem um tal de um tiner hoje que tá revelando tanta coisa. A velha garrafa do tiner tá revelando tanta coisa. É isso, cara. São as experiências, né? E os aprendizados. Pô, tem a outra também, pai. Deixa de bronca? Deixa de bronca.
Deixa de bronca, eu compus essa música. Essa música, ela deveria ter entrado no quarto disco do Bloco do Samba. E que foi aquele CD com o João. Sim, Foi aquele CD com o João. E esse CD, bicho, ele. Max Sandro, né? Chegou com a primeira dessa música. E eu fiz o resto. Porra, que massa, não sei o que tal. Existiu o grupo Semba, né? sim. Que aí Júnior saiu do bloco, do samba, e montou com ele o grupo Semba. Aí veio o João, veio o Tonton, veio o Buiu. E eu, pronto, no Semba eu também fui diretor musical e tal. Também fiz arranjo e tal. Apesar que Sandro era um cara que ele sabia muito o que ele queria, né? Sandro compôs a música, mas ele diz que às vezes ele diz, não, porque vê esse solo aqui, às vezes ele tem um solo de boca. Sandro cantava sem instrumento, afinadíssimo, porque ele é trombonista, sofista e tal. E ele sabia muito o que queria também, mas eu tava ali, né? Sim. Dirigindo, faz aqui, contando, dirige, faz um solo, faz aí, né? Enfim, tava organizando, né? Ornamentando, né? E dirigindo, né? A gravação. E do grupo Semba, Sandro tava querendo gravar um trabalho dele só. Ele queria gravar Deixa de Bronca. Acho que a gente chegou até a ensaiar e não rolou. Caraca. Dessa de não ter rolado, a música ficou apagada. Chateada. Quando eu tô no bloco do samba, eu acho que isso foi coisa de 2007 já. 2006, 2007. O bloco do samba ia gravar esse quarto CD, que era sem Lúcio. O Lúcio decidiu sair. E entrou o João, entrou o Buiu, entrou o Tonton, né? E aí a gente. Eu mostrei a música pros caras. Os caras gostaram. Cara. A gente ensaiou, eu fiz o arranjo, a gente ensaiou. Aí eu comentei com o Sandro que ia gravar a música. O Sandro não autorizou a música. Caramba, bicho. E aí eu fiquei na época, bicho, assim, puto da vida com ele, porque independente de se ele tem algum problema Sim, com os sim. caras e tal, hoje tá tudo resolvido, a gente já conversou, já se abraçou, tá tudo certo, sabe? É um grande irmão. Eu conheci ele. E independente disso, eu acho que ele tinha que olhar que era o compositor que tava Sim. aqui pra gravar. E se eu quisesse chegar e gravar a música sem nem dizer a dele, eu tinha o direito. Tinha também. gravado. Mas assim, eu fiquei, pá, e nesse meu irmão, eu vou fazer outra música. Foi quando eu fiz Sabor do Pecado. Essa é muito boa. Sabor do Pecado. É tu, Ricardo e João, né? Sabor de Pecado, eu tava começando em casa. João chegou. Que hoje, assim, as pessoas tomam assim. Mas antigamente era aquela coisa, não, vou ali na casa de fulano, né? Aí Sim. João chegou em casa, eu tava compondo. Nisso, Ricardo Campos, que era muito meu amigo também, é muito meu amigo dele, chegou lá em casa também. Caraca. Então entra aqui. E aí a gente fez Sabor do Pecado juntos, os três, né? Caramba, essa é muito Sabor do boa. Pecado, ela entrou no disco pra substituir Deixa de Bronca. Na minha cabeça, Caraca. bicho, eu criei assim uma. Fiquei na época com uma raiva, um negócio. Esse bicho, esse só tá enterrado. Aí Buiu ficava, meu compadre. Deixa eu gravar essa música aqui, Buiu é meu compadre. Sim. Sou padrinho do filho dele. Deixa eu gravar essa música. Essa música tá enterrada, essa música tá enterrada, bicho. Eu não quero papo, não. Não quero. Se você quiser falar grande, você grava. A minha parte, velho, já foi. E aí, O velho, Namira grava, na né? mira grava. Tanta insistência de Buiu, na mira gravou. É, se eu não me engano, é com o Alberes. Tem até o videoclipe. Isso. Tem uma gravação. Eu acho que é Júnior Santos. É depois. Deixa de bronca. É Tá depois. sabendo mais que eu, bicho. Não, não, é com o Alberes Sabor do mesmo, é Pecado Sabor do Pecado. É com o Eles Alberes, regravaram. regravaram. Buiu, É. bicho. Buiu, ele chega e quer regravar minha música e tal. Eu acho massa. Grava aí. Deixa de bronca, aí depois é quem regrava é os meninos Sabor com do o Pecado. Andinho. O Na Mira do Samba gravou Sabor do Pecado. Foi. Com o Com- Júnior Buiu cantando. Gravou, Com o Alberes. Não, gravou o Teu Não. Jeito de Olhar com o Buiu. Buiu É, eu foi do tenho essa recorde. gravação. Gravou o Seu Jeito de Eu Olhar. tenho. Gravou o Sabor de Pecado com o Alberes. Com o E Alberes. gravou Deixa de Bronca com o Com Júnior o Santos. Júnior. E depois eles montaram o grupo Deixa de Bronca. Foi. Então não pode gravar, Aí Andinho regrava. grave que se der alguma coisa aí A gente tá aqui, né? Voltando nessa questão de produção, assim, que eu acho que a galera vai pedir muito que eu batesse nessa tecla de produção. Assim, as produções que tu fizeram, que tu fez, Walter, tu fez a produção e arranjo daquele CD do Boa? Que eu sei que é arranjo de Braulio, né? Então, no Boa Impressão, eu cheguei aos 45 do segundo tempo, porque Braulio já tinha feito os arranjos, né, lá no estúdio de Jean, e eles iam gravar. E aí, assim, eles iam gravar lá com eles mesmo, lá com o Braulio. De repente, não sei porquê, Nathalie com o Caio tiveram a ideia de Levar pro querer Rio. fazer uma produção mais profissa. E aí Braulio recorreu a mim. Não que ele não fizesse, né? Porque Sim. Braulio é fera demais. Arranjador, top demais e tal. Mas ele queria esse suporte. E aí ele falou comigo para eu fazer a direção. Sim.
E dessa direção eu fiz um arranjo. Eu acho que foi uma música de George. Tá ligado? Aqui tem um bocado de... Não fica à toa. E tem os metais e tal. Acho que eu fiz esse arranjo. Acho que eu fiz esse arranjo. E eu fiz a direção. Junto com o Braulio. Eu fiz a direção junto com o Braulio. O Braulio queria esse suporte, gravei baixo. E gravei banjo, umas músicas também, né? Mas, Aquele assim, banjo maroto na hora gaitou. É. Mas quando eu pego o banjo na mão esquerda aqui, faço uma zoadinha também. Mas assim, eu cheguei nessa, né? Eles já tinham quase tudo pronto, as guias, né? Só ia ver, mudou o estúdio, né? Porque ia gravar no estúdio, depois gravaram lá no Casona. Os músicos também, né? Foi outra galera que gravou e tal. E o resultado, bicho, até hoje é comentado. Não, esse CD, pra mim, é um dos melhores CD que tem aqui. Esse disco Boa Com Impressão. todo respeito aos outros. Mas justamente porque ele foi pensado de uma ótica toda profissional. Nesse disco, às vezes, é um grande pecado que as bandas têm. É assim. Vou chamar fulano que vai dar uma força. Vou chamar fulano que vai gravar pra mim de graça. Mas às vezes, fulano toca bem ao vivo, mas não toca bem no clique. Ou toca bem, mas não tá com instrumento decente. Ou toca bem, mas não tá indo só pra te ajudar. Não tá com a mesma vontade. Aquela vontade. Então, assim, esse CD do Boa Impressão, ele foi um CD que ele foi todo pensado de uma ótica assim, bicho, vamos fazer da forma profissional. De ser vamos feito. procurar o melhor estudo que tem. Lógico que nem todo mundo vai conseguir, porque isso custa caro, Sim. estudo casal, não estudo caro. Mas, assim, na medida do possível, foi todo pensado dessa forma profissional. Quem seria o baterista que a gente chamasse aqui, bicho, que ia chegar, ia sentar, ia fazer o som, mas ia ser profissional, ia jogar. Quem seria os percussionistas? Então esse disco ele foi gravado todo dessa forma. Cara, Foi mixado no Rio de Janeiro, né? foi. Esse disco foi mixado no Estúdio Centro, né? E hoje acho que o nome é 2R Estúdio, né? Com Renan Toledo e com Gabriel Vasconcelos, né? Que é o técnico hoje de Tiaguinho, acho que tá com Tiaguinho. Sim. Né? Esse CD foi mixado e masterizado lá. Cara, e como é que tu vê o mercado de produção aqui em Recife, no mercado que a gente tem do São Pagode? Quais dificuldades? Rapaz, a dificuldade, primeiro, é assim, as bandas, elas se sacrificam muito financeiramente, porque não tem um empresário, Sim. né? Em Recife, no samba em Recife, não existe um empresário que vai pegar e vai chegar e vai bancar uma gravação. Então, as bandas tiram, porra, de cachê, guardando de 100 que sobrou de uma festa, 200 que sobrou da outra, ou toca de graça lá. Então, assim, junto a isso, às vezes, vem os sonhos dos músicos também Sim. gravar, né? E nem todo mundo, às Tá vezes, preparado. lógico que ninguém nasce sabendo. Sim. Eu não fui sabendo, eu tive que levar várias lapadas. Mas, assim, às vezes o cara quer botar o cara na gravação porque o cara é amigo dele, porque o cara tá dando força na banda e queria ver ele gravando. Mas, às vezes, o cara não vai desempenhar bem. E aí, bicho, se tua música não tá 100%, se na tua música o pandeiro não tá bom, ele não vai passar. O pandeiro não vai ficar sem swing, sem alma. Sim. Não vai passar swing pra música e, consequentemente, uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, tem duas coisas. Uma é essa questão comercial, e é assim, Recife não tem um empresário, então eu gravei aí a música do Gustavo Oliveira, né? Ele fez os esforços lá para gravar, mas ele foi um cara altamente responsável. Não, vou jogar na sua mão. Eu quero que resolva. Agora, bicho, a música é bonita e tal, foi altamente responsável, como várias pessoas que eu trabalhei, Júnior Santos, De Arruda, Trampo de Taiguara, né? Taiguara. Taiguara, meu Deus do céu. Profissional mais, assim. Mas algumas bandas ainda tem essa coisa de fazer o estúdio que vai ser mais barato. Mas o que faz barato vai atender. Se fizer barato e atender, ótimo. Mas às vezes não atende, é só uma questão de proximidade. Botar fulano que vai gravar de graça, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas aí o cara não tem dinheiro para um iPhone. O cara não tem dinheiro para um Qual é a sua prioridade, o cara não né? tem dinheiro para uma roupa cara. Então, assim, falta as pessoas entenderem que uma música, acho que é Prateado que fala isso, que uma música é uma possibilidade. 10 músicas são 10 possibilidades. Isso aí mesmo. Entendeu? E outra coisa que eu vejo aqui também, assim, que aí eu queria ter esse caminho, mas infelizmente eu não tenho pra dar, eu digo isso direto às pessoas que gravam comigo, o que é que tu vai fazer depois que sair a música? O pós... Porque trabalho bem feito está por aí, pela rua, né? Por aí. Mas então o tem pós, vários trabalhos bem feitos. Agora, assim, às vezes o pós é que tem empacado. Não é falta de bons trabalhos. Sim. Eu Né? converso isso, eu só falo com também quem troca ideia, né? Aí a galera, pô, não sei o que, mano, tem o antes
que é o esforço que você falou de, pô, tu gastou pra caramba pra gravar tua música. Gravasse. O pós não é só a primeira semana de Não é lançamento, pra não. mandar pros amigos dizer compartilha aí, né? Precisa criar Hoje uma em dia, estratégia. isso daqui você manda pra Deus e o mundo. É umas coisas que eu bato muito na tecla, que eu não falo, mas fico chateado às vezes. A galera faz sua agenda, beleza, tá o algoritmo. Faz a agenda lá de show. Tu tem tua música, mas tu bota a música de Tiaguinho lá. Beleza, o algoritmo vai. Mas, bicho, se tu não botar, tu... mas ninguém conhece. Mas se tu não botar, ninguém vai conhecer. Eu tenho um exemplo perto de mim, que é Nego Noronha. Nego só tinha a ilha a favor dele. Mas, em relação ao cenário, aquele clipe, né? Sim. Maravilhoso. Mas, ele batendo. Ilha do amor, ilha do amor, ilha do amor, ilha do amor. Vai eu substituir Nego, lá em Fernando Noronha. Quando chego eu lá, as pessoas me pedindo pra cantar Ilha do Amor. Liga tua mão. Aí eu fiquei olhando esse bicho, tá vendo como é que é? Por quê? É aquele bater, é aquele insistir. Às vezes é assim, eu falo isso nos trabalhos que eu passo, que às vezes o cara, pô, bicho, vou tocar essa música não, porque eu tô tocando e a turma tá só olhando. Essa Mas tem música não tá tendo alguém. impacto, não, mas Mas tem tem alguém alguém escutando. observando, né? Eu dei esse exemplo a um colega sobre Gamadinho. Essa, por favor. Você pegar, isso vem de 2007 lá, que É, Imagina grava. Tem uma gravação que Imagina. isso. Ele no estilo X grava. Ele depois, estilo X, faz outro trabalho que ele sai, mas os caras grava. Ele vai pra carreira solo, grava. Eu acho que na versão de solo dele, eu acho que já tem umas 4 versões, por favor. Isso. Chegou um momento que alguém. Chegou um momento agora em 2023, 4 aqui. A música, a galera teve o. Como é que eu posso dizer? A atenção e a música estourou. É, juntou com aquela coisa daquela firulinha que tem entre o refrão e tal, e Isso. os músicos de instrumentista de corda fazendo coisa, vídeos e tal. E também, Aí a galera teve atenção. Eu digo a mesma coisa aqui, como a gente falou. Esse DVD do Boa Impressão, esse CD do Boa Impressão tem músicas maravilhosas que poderiam ser regravadas. tenho vários exemplos. Por exemplo, Game Over de Taiguara foi uma música que ela não estourou de cara assim. Taiguara fazia o trabalho com ela, aquele pessoal da Zona Norte ali chegando e tal, não sei o quê. Mas foi uma música que ela passou um tempo, foi indo, Foi. ele não parou de tocar, a música foi indo, a música foi indo. E a galera. Hoje, eu digo, eu falei pra ele essa semana, Game Over talvez seja a música tua, que talvez foi mais longe, assim. É. Pelo menos quando eu vejo assim, em A relação galera ao show. pedindo. E quando tu toca, todo mundo responde, sai fora, cai fora. Então, assim, teve é um trabalho construído, não é É. um negócio. A gente não tem condições hoje de botar a música e a música com 10 minutos, com 10 dias, ser um sucesso. Sim. Porque a gente não tem essa condição financeira de impulsionar. Impulsionar. A não ser que Papai do Céu tá à mão, né? Isso. Mas essas são exceções, né? Então é um trabalho construído, né? Não tem Não tem pra onde. E a dica que tu dá pra galera que tá começando a produzir? Que às vezes eu já escutei de alguns assim, pá, mas fulano de tal tem a questão da panela, da, da- da panelinha, pô, fulano só produz com tal. Aí eu disse a um colega meu, mano, e foi até você que me disse isso. Comece produzindo na galera de casa, produz um show. Ah, e fulano devagar, cara. produz a música de trabalho pra rua, assim, questão. É essa a dica que tu dá pra galera que tá começando a produzir. É. Hoje eu tenho visto gente que começou devagarinho e tá produzindo bem, hein? Tá aí. Braulio não produzia. Tá aí Nandinho, que é produtor de Gil. Tá aí você. Tá aí Johnny. A galera tá aí fazendo, né? Produzindo shows e tal. E, bicho, errando, acertando. Não tem outro caminho. Uhum. Não tem, vou ficar em casa 6 meses estudando produção e vou virar um produtor. Mas às vezes a prática é. Às vezes não, né? Isso é só uma grande maioria. Isso, velho, não tem uma regra. Sim. Assim, a regra que eu penso é assim, é tentar ser o máximo coerente possível, né? Entender o que é que a música sugere, entender o que é que o grupo quer, né? Porque não adianta eu querer botar a Sinfônica de Boston se a ideia do grupo, da música não é essa, entendeu? Sim. Então, assim, tentei o que a música sugere, né? Mas, para o cara chegar nessa ideia de resolver isso para a gravação, primeiro o cara tem que treinar num grupinho ou num negócio online, cara, e vai treinando, cara, até hoje eu erro, acerto. Vai ter acertos e erros, Isso. mas hoje em dia você vai acabando tendo mais acertos Isso, do que agora a experiência faz encurtar caminho, né? Sim. A experiência desses são quase 20, mais de 20 anos já com essa coisa de produzir banda, de gravações e tal. E você, hoje, a experiência encurta caminho, né?
Como às vezes também traz inusitado, né? Às vezes tem coisa que você tá achando que vai dar errado e no final Dá certo. dá certo, né? Não tem uma regra, cara. A regra é fazer. E dentro do fazer, você vai, né? E como é que tu vê o mercado do samba e pagode aqui em Recife? Rapaz, o mercado, em relação à quantidade de agenda, ele tá quente, bastante aquecido. Para mim, a grande dificuldade é valores, né? Muita gente tocando barato e muita gente tocando porque quer estar em casa no final de semana, tocando, bebendo, se divertindo e não pensando por uma ótica profissional. E outra coisa também que eu vejo são a qualidade dos sons. Hum. Isso é uma coisa que tem me deixado bastante preocupado, assim, porque o cara pensa no bar dele, no melhor freezer, na melhor cadeira, no melhor. Mas o palco, às vezes, é botar ele no cantinho. E o som, não, pô, o som eu vou comprar a caixinha porque eu não quero zoada, não. O cara não quer zoada, mas bota um teto de gesso, bota vidro e bota cerâmica, que essa mistura é uma das coisas que mais faz reverberar. Mas ele não quer zoada. Aí ele pega, bota duas caixinhas, um caixinha de som, achando que o problema tá na caixinha. Não, ajeite sua casa, ajeita a acústica da sua casa. Acústica. Porque a culpa não é da banda. Então, às vezes, a banda vai tocar, não comporta, né? E pra mim é isso, assim. Muita gente, poucos com profissionalismo, sabe? De querer fazer a parada de verdade, de querer, né? Dentro do que pode, Uhum. né? E pensar assim, não, peraí, eu não vou tocar mais assim, não. Agora só vou assim, vou fazer meu trabalho assim. Então, isso tem muita quantidade e pouca Pouca qualidade. qualidade. Caraca. Isso é o que eu acho. Boa. Walter, a gente tá chegando nesses finalmente aqui, mas eu quero agradecer demais por esse papo aí. E Rapaz, sempre... pronto. Se deixar aqui, eu fico A gente fica aqui até amanhã. jogando tempo aí, a gente vai desenrolando. Porque é muito bom falar de si, né? Sim. Falar de si, falar dos outros, eu vou gaguejar, mas falar da minha verdade, né, cara? E eu que agradeço, Rinaldo. Eu que agradeço. Você já sabe, já tem meu contato, já sabe que quando eu grito eu saio correndo pra vir atrás, né? Eu que agradeço, meu irmão. Parabenizo vocês aí por essa ideia, né? Novamente, né? Assim, deveria existir mais 10 Rinaldos fazendo 10 trabalhos desse. Que é para que o músico pernambucano chegasse às pessoas que só conhecem o cantor, né? Às vezes você entrevista um cara como Davi, né? Que é um cara que tem uma história gigantesca, né? Uhum. No samba Pernambuco. Eu me lembro que eu toquei com o Talimã no espaço aberto da Lagoa do Araçá. Caraca. Eu tinha uns 14 anos, bicho, 15 anos de idade. Eu pirraia ali. Então, um cara cheio de história para contar. Que traz o novo, mas também que traz a galera das Sim, antigas, mas também traz o cara mais novo. E faz com que o grande público, que só conheço. conhece o cantor, né? Às vezes o cara só olha Diego Dias, mas às vezes o cara que não é músico não sabe que tem um trabalho teu por trás. Né? Às vezes o cara olha Gustavo, mas o cara não sabe que tem um trabalho de Pablo, guitarrista. O cara não olha Taiguara, mas não sabe que tem um trabalho que hoje ficou na mão de Raoni. O cara olha o trabalho de Dedé Arruda, às vezes o cara não sabe que tem um trabalho meu por trás. Então, às vezes, eu acho uma massa essa oportunidade. E é pro produtor, que é pro cara que vai pro pagode dançar, que é pro cara que vende cerveja. E assim a gente tá conhecendo a nossa própria história, né? É, tem que conhecer, né? Assim, a galera às vezes me pergunta o porquê disso. Não peguei esse tempo, mas gosto. E até teve um bate-papo desse no Senac, eu estudo Rádio e TV lá. E foi um presidente do sindicato e falou que antigamente você escutava a rádio, o cara dizia o nome do produtor, o nome do compositor, e eu acho que isso falta muito. Teve um trabalho que eu fui fazer, foi quando eu conheci João, do Cavaco. E Ricardo me apresentou ele, Ricardo Sambaê, Ricardo fez, Rinaldo, esse aí que é João. E a gente ia tocar no barzinho, tocou a música do cara, o cara tava lá sentado, e eu olhei pros caras e disse, meu irmão, vocês não vão dizer que é a música dele, não? Pô, bicho, o cara tá aqui, pô. Pô, eu acho que a grande satisfação dele é ver vocês tocando e o cara diz, meu irmão, o João tá aqui e a grande massa conheceu quem fez a obra. Porque como você falou, é muito bonito chegar lá o cantor, para não sei o que, e quem tá lá atrás, bicho. Acho que as pessoas das antigas tinham esse costume, né? E quando eu via a música, saber quem era o compositor, saber quem era, né? Isso meio que foi se perdendo. Mas, assim, são pessoas que fazem parte, né? Sim. Tá aí, a gente perdeu o grande Marquinhos PQD, né? Que foi um Sim. compositor de sucesso como Ogum, né? Várias canções. E às vezes o cara que vai pro bar, canta a música do cara, não sabe nem quem é o E cara. quem é o cara?
Mas é isso. Então eu acho que a gente tem que dar o nome à galera mesmo e em que eu puder ir conhecer, eu pego e mando falar mesmo. Eu Parabéns paro, pela show. sua iniciativa. Eu me considero um colaborador do seu trabalho, né, de hoje. Né? E conta comigo, cara. Conta comigo. Oxe, eu que agradeço É, demais aí, sempre eu perturbo mesmo, digo a galera, pô, foi um cara que 2 horas da manhã ele tava online, eu disse, ei, Valdir, quem é esse aqui, como é isso aqui, sempre dando os caminhos, foi uma das coisas que também falo pra galera, foi você que me disse assim, pô, bicho, a questão de tocar no clique não é difícil, difícil é você swingar no clique. Então isso aí eu levo todo mundo quando fala quem me disse isso foi Valtinho, bicho, tocar no clique ficar íntimo dele é que é o. que é o negócio, você tá batendo ali, você tocar feito um robô, beleza, mas swingar já é diferente. Carlos Bala fala assim, né? Que é o grande baterista de Djavan, ele fala assim: quando você estiver tocando e tiver esquecido, despreocupado com o clique, é porque tá confortável. Pô, Enquanto você estiver tocando naquela pilha, meu Deus, o clique, eu vou sair, eu vou correr, né? É isso. eu sempre faço aquele velho bate-bola, Walter. Sobre sua carreira, umas coisas que tu gosta. E assim, uma música. Rapaz, sempre me pega. Sempre me pega. Porque eu nunca consigo ter uma música. Eu gosto de tanta coisa, velho. Uma música, agora que me pegou. Pode ser uma composição tua também. Uma música. Bicho, é tanta música, velho. Tanta música. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu que eu vou. Tanta música. A primeira que tu fez, a coisa que marcou. Foi tanta música. Cartão postal, né, Zé? Pô, isso aí é entre os bastidores. Ele tá aqui atrás, o Adriel. A gente fez um quadro aqui, eu disse, meu irmão, sei o que, eu disse, meu irmão, ele botou Exalta. Eu disse, meu irmão, vai ser tudo 10. Eu sou muito fã. Ele é muito fã do Exalta. Ele é muito fã do Exalta. A grande escola. É. Pra músicos, pra quem ouve, pra quem. Um show. Um show. Tu tocou, que te marcou, que tu foi, que tu assistiu. Como a gente tá falando de Pernambuco, eu vou falar da primeira vez que eu toquei no Frevança. Que marcou. Né? Foi já dos últimos Frevança, porque era um programa que tinha na Globo que eu via criança, eu tinha um sonho de participar disso. Então, quando eu me vi dentro disso, né? Teve outros também, como minha primeira vez no Marco Zero, minha primeira vez no baile municipal. Assim, o Frevança foi a primeira vez que eu disse, pô, bicho, eu consigo, velho. Caraca, eu cheguei, né? Eu Eu posso. consigo, eu posso. Foi nem eu cheguei, até hoje eu acho Sim. que eu não cheguei, eu acho que eu posso. Como você produz e toca, uma artista que tu sonha assim, chegar em produzir. Delcio Luiz. Caraca, Delcio Luiz. Produzi shows dele, como produzir, usa música, ele gravando, regravando a música te dele, Te amo. Amo. E eu tive a honra na época de fazer o arranjo, de Cara, de ver como é que é o cara dentro do estúdio. sim. E ver, às vezes, coisas simples, mas você não sabia nem que existia, coisa que eu faço até hoje. Pegar, o cara chegar rouco e pedir vinagre, sal e água morna, fazer um gargarejo, a voz do cara abrir todo. Caraca. Coisa simples, mas É, isso pra mim era tão distante. sim. Chegou lá meio rouco e tal. Um cara que deu duas passadas, a voz do cara virou assim, bicho. Caraca. Então, assim, é um cara que eu fiz shows com ele várias vezes, né? Dirigi bandas pra ele aqui em Recife várias vezes. E me ensinou muita coisa, né? Que massa. Eu acho que foi, tu falou que foi uma das primeiras gigs que tu escreveu, né, E, as coisas e foi um show escrito. porque tinha as partituras, né? Ele tinha coisa que tinha partitura, mas tinha coisa que não tinha. E as coisas que não tinha, que era dos discos, mas não tinha chegado na mão da gente. As partituras eu escrevi. Massa. Tipo, ela, namorada dela, arranjou que loucura, não tinha partitura na época, não chegou na gente, eu escrevi, Caraca. né? De grafite 09. Escrevi de grafite 09. Cópia feia era minha. Eu aí toco em qualquer lugar. Resolvi, mas ajudava bastante tudo. Um artista que tu sonha acompanhar ainda e não chegou a ter a oportunidade ainda. Eu realizei muitos sonhos na minha vida, assim. Mas realizei muitos sonhos na minha vida. Uma vez Forró fez uma abertura. Ele foi homenageado na abertura do carnaval. E eu escrevi arranjo para muita gente, assim, para Luísa Posse, para Chico César, para Lenine participou com a gente, né? E foi bacana demais com o Lenine,
Porque quando ele chegou pra ensaiar o arranjo que ele ia cantar, tinha faltado energia. E Cara, aí Forró juntou a gente no cantinho assim, já mostrou o surdo, arranjo. caixa, tuba, não sei o que, pra mostrar como ficou a versão. Porque ele toca uma versão lá no norte, lá que o arranjo é meu, né? E aí Forró quis tocar o mesmo arranjo. Aí queria mostrar ele como é que era e tal. Aí quando eu fiz o arranjo, só mudou pro tom dele. Aí ele, bicho, curtiu demais, começou a dançar. E aquilo ali pra mim foi. Deu certo. Meu Deus do céu, velho. A gente nunca imagina que o que sai, né, da cozinha, do quintal da gente, vai chegar tão longe, né? Sim. Chegou na mão do Lenine, que curtiu, que falou, pô, bicho, se você deu uma outra ideia, nunca imaginaria minha música com essa visão, que tá muito bom, não sei o que, tá aí dançando, cantando e dançando. O Lenine começou a frevar. Cara, Né? que Então massa. eu fiquei, bicho, abismado, né? E um perrengue. Um perrengue. Tem um perrengue que ele foi até meio engraçado, mas a orquestra de forró, a gente tocou em Brasília Day, em 2011. Era o evento que tinha da Globo, da Globo, né? E nessa ida, chegando lá em Miami, na migração, dividia os voos. E a galera que ficou no voo, que iria no outro voo, que eu vi a parte que eu tava, perdeu o voo. Então a Cara, gente passou um dia todo andando ali na migração de Miami, o aeroporto imenso, sai, pega um elevador, sai, pega um metrô para ir pro outro lado do aeroporto, sai, pega um ônibus, vai pro caraca. outro lado, e não conseguia passagem. E assim, foi um perrengue, mas acabou ficando gostoso, porque a gente tava entre amigos, Aham. né? Um perturbando com o outro, carne diária na mão no bolso, comendo, passei 2 dias comendo fast food, né? Sem, sem ver a cor do feijão. E quando chegou nos Estados Unidos, eu paguei, acho que foi $28 num prato de feijão, bicho. Eu disse, não aguento comer isso mais não. Mas assim, acabou que aconteceu um monte de coisa engraçada. Perturbando com o cara da van que chegou, né? Eu dando tapa no dentro do aeroporto, Eita. jogando dominó. Ei, não tem. Mas foi assim. No começo era assustador, porque você tá num lugar que você não fala sua língua e tal. Sim. Mas aí após, todo mundo junto, né? Fica É. aquela greia, aquele negócio. Deu certo no final, a gente chegou pra fazer esse jogo. Que arretado. O dia off seria a gente perdeu, mas tava Sim. junto, tava em família. E quem é o Valtinho de Souza? Ah, bicho, Valtinho de Souza é um menino que saiu da periferia da Zona Norte do Recife. É um sonhador que sonhou em um dia viver da sua arte, né? E hoje eu realizo esse sonho. Não no sentido de, de ser rico, não, de botar o pão dentro da sua casa, a Verdade. sua arte, com a arte que Deus destinou para você, né? Isso aí para mim é uma das minhas maiores realizações, né? Eu eu não sei, se tu mandar, eu não sei fazer nada, não sei tocar nada, nada, nada. Quando minha esposa tava grávida, eu fui pintar o quarto da minha filha, meus amigos botaram pra sair. Isso é muito ruim, pô. É muito ruim. Sai, tem pessoa de pintar, não sei fazer nada. Então, assim, tudo que eu Como tenho na minha que vida, tudo que eu conquistei, sempre foi com a minha música, com a minha arte, né? Então, assim, era um sonho de um pirraia que via um programa na Globo, ou em outra emissora, ou que via uma orquestra tocando e dizia, bicho, um dia eu quero estar ali. Ou que via um baile municipal e dizia, um dia eu quero estar ali. Que via um artista de samba de fora e dizia, um dia eu quero tocar com isso. Então, assim, Valtinho de Souza é esse menino que sonhou e hoje realiza, Pronto. né? Isso é uma frase que eu levo pra vida que eu vi foi de Bruno Sorriso. Ele fez, bicho, sucesso é muito diferente de fama. Então, bota na sua cabeça. Você é sucesso quando você consegue viver da arte aqui no Brasil, botando comida dentro da sua casa, vivendo da arte, da cultura que a gente faz aqui, que é a música, que foi o que você falou. Paga duras penas, né? É. Nunca tá nas festas da Não, família. assim, ele disse o sucesso, um Mas, exemplo, várias pessoas, um exemplo, a gente aqui, você vive da arte. isso. Mas, um exemplo, você quer o sucesso nacional, tem gente que quer sucesso nacional, mas não, Bom, eu não deixei de querer, não, tá? não tem o Só dinheiro que são as que... oportunidades, A ou no caminho, oportunidades. ou não sei, né? É. Mas Não, assim, aí a gente gosta, né? enquanto isso, a gente vai aqui, né? Isso. Todo Mas tem dia é uma muita... agonia, todo dia é uma Isso. batalha, né? Mas com as dificuldades que a gente tem, você consegue levar o pão da cada dia para sua casa, então você é sucesso. Isso. E fazer o pão, e Dá o ter uma filha de conforto. 13 anos É. estudando música, né? E tá feliz com a esposa. Então isso já é Arrumei um uma mulher sucesso. que entende demais quando minhas ausências, não é fácil entender as Não, ausências. é verdade. No meu caso é difícil, não tô Réveillon, não tô São João, não tô, né? Várias datas Então é isso, comemorativas. bicho. Foi um sonho de criança que Papai do Céu me permitiu viver.
porque tantas pessoas que foi daquele bairro, que na época eu julgava até mais talentoso que eu, não conseguiu, Sim. né? E já me falou, pô, bicho, eu tenho um sonho de fazer isso. E hoje em dia tu conseguiu, bicho, eu fico feliz por tu e tal. E vem aí, né? Os cabelos brancos começam a chegar. Essa é a E você experiência. começa a chegar a andar na rua e aí você vê os meninos mais novos chamando você de professor, de mestre. Eu ainda não me acostumei com isso. Essa ficha não caiu ainda. A minha não caiu de ser chamado de tio. A minha não caiu, bicho. A minha não caiu. Chega a passar. Teve um dia desse aí que eu cheguei no conservatório e o menino, quando me viu, ô mestre, eu disse, mestre, bicho, eu sou só um sonhador que tô aí. Assim, é inegável Sim, sim. os trabalhos, as realizações, as correrias que eu sempre tô. Mas, assim, às vezes eu me acho muito novo. Eu recebi um prêmio agora, né? Que foi da lei do Aldir Blanc, né? Que era a salvaguarda das culturas populares. Na minha cabeça, quem ganharia um prêmio desse era um mestre do maracatu, era um dono de, sei lá, Maestro Zé de Olinda. Mas eu, com 41 anos, recebi uma premiação dessa, né? Ah, E aí, bicho, isso mais uma prova do que, né? o trabalho tá sendo bem feito. Apesar de, como eu digo assim, a ficha não caiu, eu sei tudo que eu já plantei, tudo que eu já fiz. Né? Não, eu vou dizer aqui, não, sei de tudo que eu já fiz, tudo que eu plantei. Mas ainda me acho novo, né? E falta me acostumar. E ver esses meninos novos aí me chamando de mestre, de professor. É a mesma coisa quando chegar. Falta me Não acostumar. precisa chamar de tio, não, pô. Reinaldo mesmo. É. Valder, obrigado, Querido, de verdade. Perdão Tô pela aqui. demora. Oxe, que é Senão eu isso, fico aqui rapaz. falando até não sei que hora. Mas Não, tem uma festa lá me esperando. isso dá gancho da gente ter a parte 2. Rapaz, Vai pode ter a me parte chamar. 2. Você sabe que quando você chama, eu sou Essa é a parte colaborador, 2. sou parceiro e, além de tudo, você é um cara massa, bicho, que tá na música aí. Seria muito bom se todo mundo que tá na noite tivesse essa tua leveza, essa tua forma tranquila de estar na noite, de estar tocando, e ter os perrengues, e tu tá sempre com esse sorriso. Bicho, conta comigo, velho. Conta comigo aí. E onde é que a gente encontra a Valtinho? Pra galera que produza, toque aí, onde é que a gente encontra a Walter aí? Bicho, primeiro, assim, é o lugar mais prático, as redes sociais, né? Que é o Instagram, @Valtinho de Souza, que é o Facebook. Fale pra aqui, ó, a galera. @Valtinho de Souza, cara. Valtinho com W, Demudo, Souza, S-O-U-Z-A. Pronto. É o Souza de Zelezinho. Então, assim, você vai procurar no Instagram ou no Facebook, né? E fora isso, eu tô por aí, cara. Tô nos finais de semana, nos bares, nas músicas, né? Nos lugares, sempre fazendo música. Sempre fazendo música. Graças Às vezes a você Deus. pode até me encontrar na lanchonete, assim, eu gosto também disso aí. É bom, Eu gosto, é né? bom. Mas, assim, eu tô sempre por aí, cara. Procurando nas redes sociais, eu se encontrar também. As pessoas que têm a mania de dizer que não fala comigo porque me acha arrogante, porque não sei o quê. Venha me conhecer primeiro, tá? É o que Chega o cara perto vê de o mim. negão bem grandão, para da Bicho, eu liga. não assusto ninguém, eu falo baixo, eu não grito. Então, assim, chega aí, cara. Chega aí que a gente troca ideia. Fala, galera, esse foi o Valtinho de Souza. Segue a gente lá no Toca Pernambuco Cast no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, compartilha pra todo mundo, compartilha pro teu amigo, compartilha pro teu inimigo, pra ele saber que tá compartilhando coisa boa. Estamos nos estúdios da Lampejo. Se quiser gravar tua música, teu podcast, tirar tua foto, o contato vai estar aqui embaixo. Quer patrocinar a gente também, ajudar nós aqui, o contato vai estar aqui embaixo.